Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro, agora 11 horas e 35 minutos. Veja os destaques do SBT Rio Grande de hoje. Arsenal é apreendido em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Entre pistolas e fuzis foram localizados também explosivos dentro de uma casa. A Brigada Militar chegou ao local depois da divulgação deste vídeo que está circulando nas redes sociais. E a polícia investiga a relação destes criminosos com 2 assaltos a mercados. Um deles aconteceu em Sapiranga e o outro em Campo Bom, foi no começo do mês. 2 homens foram presos em Viamão por tentarem matar as ex-mulheres. Uma das vítimas, acreditem, levou 18 facadas e a outra foi ferida com um espeto. Reforma da Previdência. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional depois de passar em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Você sabe o que vai mudar na sua aposentadoria? Entre na nossa página do Facebook e participe, facebook.com/SBTRS Oficial. E tem alerta de chuva, muita chuva. Ao vivo aqui no estúdio, a previsão do tempo para o final de semana com a meteorologista Estael Cias. O sol fica por aqui até sábado, mas domingo a chuva volta ao Rio Grande do Sul. Vemos aí imagens ao vivo, sol brilhando, 24 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande de hoje falando sobre redução no preço de videogames e acessórios de jogos eletrônicos. Com a redução de impostos, os preços mais baixos já devem chegar ao consumidor neste Natal. É mais um estímulo a este mercado que cresce a cada ano. O Brasil é um dos maiores consumidores de games do mundo. Segundo a pesquisa Game Brasil, 66% dos brasileiros jogam videogames. No ano passado, o setor faturou R$1,5 bilhão de reais no país, que é o 13º mercado de games no mundo. Hoje, os tributos representam 72% do valor dos equipamentos. Um console como o PlayStation 4, por exemplo, passa de R$ 1.500. Os jogos também não são baratos. Lançamentos chegam a custar quase R$ 300. Mas neste primeiro momento, a medida do governo de redução dos impostos não se aplica a esse tipo de produto. Apenas aos consoles, peças e acessórios, como controles, por exemplo. Além disso, o tributo muda conforme a categoria do equipamento. A alíquota do imposto sobre produtos industrializados passou de 50% para 40% em videogames de mesa e de 40% para 32% no caso de peças e acessórios. Já nas máquinas com tela incorporada, que inclui videogames portáteis, o imposto diminuiu de 20% para 16%. O mercado aprova, mas considera as mudanças tímidas. Baixando um pouco o valor de um tributo e que vai impactar no geral no preço, que pode impactar no geral no preço, eu vou conseguir que mais pessoas comprem e aí eu tenho uma arrecadação maior. É um pouco uma aposta. O tempo e a economia no geral também vão dizer se é uma aposta que vai dar certo ou não. 11h38 agora, amanhã começa o Teleton aqui no SBT e uma das novidades deste ano é o jogo do Teleton. Agora há pouquinho eu estava jogando, muito bacana. Quer saber mais? Olha só. Já pensou em viver uma grande aventura? Mas já pensou em viver uma aventura extraordinária? Escolha o Tonzinho ou a Nina, toque na tela e voe. Faça o maior número de pontos e compartilhe nas redes sociais. Jogo do Teleton, uma aventura extraordinária. Baixe agora, é grátis. É muito bacana. E olha só, no final do jogo aparece um botão com o link direto para o site do Teleton, onde você pode fazer a doação. Pode doar qualquer valor acima de R$10 para ajudar os pacientes da AACD. E você se diverte e depois faz o bem. Participe! O Teleton precisa de você e amanhã eu vou para São Paulo participar desta edição que começa amanhã e depois no sábado eu vou participar do Teleton lá em São Paulo. Bom, agora eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante? Então eu apresento a vocês Grau Técnico, a maior rede privada de ensino técnico do país que acabou de chegar a Porto Alegre. A Jaciele conta como funciona, né, Jaciele?
Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas. Viu só? A promoção vale então nos próximos 10 minutos. Ligue agora, pense no futuro, faça Grau Técnico. E você vai ver ainda hoje, arsenal é apreendido em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Entre pistolas e fuzis foram localizados também explosivos dentro de uma casa. A Brigada Militar chegou ao local depois da divulgação deste vídeo que nós estamos mostrando, vídeo que está circulando nas redes sociais. Escutem. Vídeo ostentação. A criminalidade comemorando os ataques que tinham feito. O SBT Rio Grande volta em instantes, rapidinho. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande e você vai ver ainda hoje, arsenal é apreendido em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Entre pistolas e fuzis, foram localizados também explosivos dentro de uma casa. A Brigada Militar chegou até este local depois da divulgação de um vídeo que está circulando nas redes sociais. Olha aí o vídeo. Escuta. Os criminosos ostentando, mostrando armamento, se exibindo, e eles são suspeitos de terem atacado aqueles 2 mercados que nós mostramos, foi na semana passada. Esse aí é o de Sapiranga, e também um mercado em Novo Hamburgo. Aliás, eles foram extremamente violentos nestas 2 ações. A polícia suspeita, portanto, que sejam os mesmos, seja o mesmo grupo. Eles ainda estão sendo procurados. Na casa estava uma adolescente. Daqui a pouco trazemos outras informações. E olhem só o que aconteceu aqui em Viamão. 2 homens, eles foram presos por tentarem matar as ex-companheiras. Uma delas levou 18. Ela está em estado grave, essa que levou as 18 facadas. E a outra mulher foi ferida com um espeto. Aliás, o marido, um homem de 71, 72 anos, algo assim. Mais 2 casos envolvendo homens que não aceitam o fim do relacionamento. E com antecedentes de violência. Quer dizer, não era de hoje. Mas em seguida a gente traz outros detalhes e informações. 11h46 agora. Atenção, previsão de muita chuva no Rio Grande do Sul. Os detalhes com ela. Oi, Estael Cias. Olá, bom dia. Deixa eu te dar um beijo. Tudo bem, Estael? Tudo bem. Que história é essa de mais chuva? Depois de toda a chuva que a gente teve, agora deu uma paradinha e a chuva volta ao Rio Grande do Sul. Pois é, André. O que está acontecendo? Pois é, eu tenho que trazer más notícias aí para os nossos telespectadores. Mas antes, vamos por partes, né? Vamos por partes. Vamos falar de hoje à tarde. Nós temos aqui o mapa do Rio Grande do Sul para hoje à tarde. A perspectiva de uma tarde de sol em grande parte do estado. Temos aqui temperatura em elevação chegando. Hein? Olha, acho que até vai ficar mais alta, porque agora há pouco eu dei uma espiadinha, estava já 30 graus em Santa Rosa. Acredito que vai uns 33 hoje à tarde, sobe um pouquinho mais. Aqui mais amena, 27 graus em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, 23 graus em Pelotas, 26 em Uruguaiana. Hoje à tarde um dia bonito, de sol, de manhã teve nevoeiro, nuvens baixas. Muito, né? E final de tarde aquele vento típico desta época do ano. Então hoje, nada de chuva. As temperaturas são que nem aquelas pesquisas de eleições, né? 2 para mais, 2 para menos. É mais ou menos isso, está dentro da margem de erro mesmo. Sempre tem uma variação. Bom, Exato. Então a gente vai ter hoje a temperatura subindo, mas à noite a temperatura volta a cair e aquele vento de fim de tarde acaba deixando a sensação térmica mais baixa. E esse vento tem a ver com a amplitude térmica, com essa diferença de temperatura. Exatamente. Hoje cedo fez um pouco de frio. Grande parte aqui da metade sul do estado teve temperatura abaixo de 10 graus hoje cedo. Além desse contraste entre
amanhã à tarde, tem esse contraste no território, porque a gente tem ar mais quente aqui pelo oeste e temperatura mais amena na parte leste. Então, esse contraste no território gaúcho também é responsável por esse vento. Stael, geralmente a gente vê neblina forte na região dos vales, são regiões mais baixas, né? Hoje foi diferente, no Vale dos Sinos não tinha tanta neblina, mas aqui em Porto Alegre está fechado aí por volta de 6, 5 e meia, 6 da manhã. Sim, a proximidade com Guaíba também favorece mais umidade, dependendo da direção do vento. E hoje ficou muito concentrado entre o Vale do Rio Pardo e a região metropolitana, principalmente pegando esses trechos mais do sul e do oeste. Então, foi um nevoeiro e uma nebulosidade que se formou já desde o interior até a região metropolitana. Acredito que amanhã ainda possam ocorrer nevoeiros no começo, nevoeiros e nuvens baixas, também no começo da manhã da sexta-feira. A umidade está alta, né? A umidade ainda está alta e principalmente nessas regiões onde choveu ainda muito na semana passada. A sexta-feira vai ser um dia bonito, de sol em grande parte das regiões. O interessante amanhã é que a temperatura fica um pouco mais amena, porque tem um vento um pouco mais frio à tarde. Então não tem um aquecimento mais forte que hoje. A temperatura se mantém parecida com a de hoje e com tempo seco. Bom, aí sexta-feira a gente vai ter, né, a permanência do calor. O pessoal tem que aproveitar e lavar roupa, né, Stael? E o tempo seco tem que lavar a roupa sexta. Sábado tem sol também, tem temperatura alta. Aí aqui tá aqui o mapa da temperatura. O interessante, olha aqui no Paraguai, temperatura na casa dos 40 graus, Nossa. chegando aqui aos 35 no noroeste, passando dos 32, 34 graus em grande parte do Rio Grande do Sul. A gente vê marcas muito altas disso no sábado, entre 29 e 31 graus na Grande Porto Alegre. Então, sábado também dá para aproveitar ao ar livre. Não pode esquecer de usar filtro solar, porque a radiação ultravioleta nessa época do ano, nesses dias de céu claro, pode atingir valores muito altos, e sol e calor. Agora, no domingo, a tendência não é que o domingo vai ser chuvoso, André, não é isso. Mas o domingo começa a marcar um período de bastante chuva no estado. Temos aqui um mapa, isso aqui é a previsão de quantidade de chuva, mas não quer dizer que vai chover o domingo inteiro. O domingo tem períodos de sol, o domingo ainda tem temperatura alta, entre 28 e 30 graus, um dia abafado, e isso traz risco não só a questão da chuva, da quantidade, mas um domingo que tem alerta para temporais que podem trazer vento, raios e o granizo de novo. Então, no sábado, Stael, a gente vai ter sol, temperaturas altas e aqui em Porto Alegre passa de 30? Passa de 30 graus. Tá, e no domingo já amanhece fechado, Domingo tem sol pela manhã. Pode ter chuva no oeste, no sul, mas grande Porto Alegre, em grande parte do domingo, tem períodos de sol, a nebulosidade aumenta mais do final da tarde para a noite. Acredito que na noite de domingo é que chove de forma mais generalizada. E faz calor também no domingo. Faz calor, tempo abafado. E por isso tem risco de temporais no domingo. E aquela sensação de abafamento, De abafamento, né? Umidade, de mormaço, temperatura alta. exatamente. E esse risco de temporal, ele vale para todo o Rio Grande do Sul? Todo o Rio Grande do Sul, porque a gente vai ter um ar muito quente, não que a gente pensa às vezes na temperatura que a gente mede, aqui onde a gente sente, mas não, toda a atmosfera vai ter esse ar quente em baixos níveis e por isso tem risco de tempestades no domingo. E aí? Aí é a má notícia, né? Porque o domingo só marca o início desse período de instabilidade. E a gente, todo mês de outubro foi assim, né? Uma semana chuvosa, uma semana de tempo seco. Então chegou a vez da chuva novamente. Aqui um mapa de projeção até o dia 8 de novembro. Mas, na verdade, esse volume de precipitação, ele vale até o dia 2, porque a chuva começa domingo e vai até o dia 2, até finados. Então, praticamente todos os dias com instabilidade. E isso pode gerar acumulados aqui, ó, na faixa de 150 a 200 milímetros na metade norte do estado. Então tem chuva praticamente a semana que vem toda? Praticamente toda a próxima semana. Todos os dias pode ter sol, não quer dizer que vai chover assim o tempo inteiro, mas a instabilidade estará presente diariamente na semana que vem. Bom, começamos novembro assim e a tendência é continuar essa variação com esses riscos de temporais? Novembro vai ser um mês em que a chuva tende a ficar acima da média no Rio Grande do Sul. Aqui temos um mapa, né? Isso aqui é o quanto que a chuva vai ficar acima da média ou abaixo. Então, essas cores aqui indicam chuva acima da média em boa parte do estado no mês de novembro. O interessante é que a temperatura também estará acima da média. Isso significa alto risco de tempestades, porque é uma combinação perigosa. Chuva acima da média e temperatura acima da média. Mas olhando o mês de uma forma geral, a primeira metade dele mais chuvosa e a segunda metade, que já começa uma condição mais típica até de verão, já deve ter períodos mais longos de tempo seco e aí vem calor. Segunda metade de novembro, se preparem para períodos muito quentes no Rio Grande do Sul. Puxa vida. Para quem quer ir para a praia, tá bom, né? Tá ótimo. Agora, está o risco de temporais e de granizo, principalmente. A gente teve já regiões que foram muito atingidas e prejudicadas com a queda de granizo, né? Sim, a semana que vem é um período de alerta, porque nós teremos, apesar do quadro de instabilidade de chuva, ali naquela região das Missões, no Médio Alto Uruguai, a semana inteira vai ser muito quente. Então, esse ar quente que vai predominar no norte da Argentina, no Paraguai, com marcas naquela região de mais de 40 graus, o Paraguai vai ter 42, 43 graus na semana que vem, parece distante no Rio Grande do Sul, mas é aquilo que eu sempre falo, na atmosfera não
não tem divisão tem, geográfica. Então, esse ar quente Ok. do norte da Argentina pode trazer temporais. Então, até segunda-feira, Até com segunda-feira. bastante chuva, que eu gosto, desde que não provoque estragos, né? A gente vem de guarda-chuva, mas a gente vai estar aqui. Então, beijo. Até lá. Bom calor e boa chuva. Segunda a gente se encontra de novo. Até lá, com Tchau, certeza. Stael. Muito bem, o Grêmio está fora da final da Libertadores e foi eliminado da pior forma possível. Jeremias Werneck. Tudo bem, André? Vem pra cá. Tudo bem é a maneira de dizer, né? Pois é. Um vexame, um fiasco, do jeito que foi, né? Que loucura, né? 5-0. O que aconteceu, Jeremias? Eu não sei. Sabe o que eu vou fazer, Matheus? Vamos direto pro olho do furacão. Vamos chamar a Débora no Vamos Rio. lá. A Débora tá lá. Quem sabe ela tem uma explicação. Quem sabe o Grêmio já tem uma explicação. Eu, sinceramente, não tenho, Débora. Bom dia. A menina do Rio. E olha aí. Quem está Bom dia, acompanhando bom dia, aí a André, Débora. bom dia para todo mundo que está nos acompanhando em casa. Eu não queria estar aqui para trazer essa notícia tão triste, né? E do jeito que foi muito dolorido, né, presidente Romildo? O senhor conseguiu dormir essa noite? Conseguiu absorver tudo que aconteceu ontem lá no Maracanã? Não foi uma noite tranquila, não foi uma noite também de insônia, por conta da trajetória. Quer dizer, há uma trajetória de 3 finais de Libertadores, há um trabalho consolidado, realizado, com alta capacidade competitiva, há também uma visão de que não tem terra arrasada, há também um reconhecimento de que no segundo tempo o Flamengo foi superior, mas há também um sentimento de indignação, há também um sentimento de que não foi um resultado digno para o Grêmio. Nós não podemos entender isso como normal, nós não podemos entender isso como razoável, e não podemos admitir que isso possa acontecer e, portanto, vamos tomar, evidentemente, todas as providências para a rápida recuperação. Domingo já temos jogo contra o Botafogo, vamos começar a tentar sair exatamente dessa situação. O Grêmio já fez por diversas oportunidades fez exatamente assim, quer dizer, recuperou logo em seguida, e esta condição é que o Grêmio vai tentar fazer agora, ou seja, o que nos resta é classificar bem no Campeonato Brasileiro e vamos fazer isso, mas que fique registrado, né? Não há conformidade, não há possibilidade de resignação, há uma irresignação, há uma indignidade, e não é somente do presidente, da sua direção, do Grêmio. Há uma indignidade de todo o grupo de jogadores da comissão técnica, ninguém admite o que aconteceu e trata isso como um acidente. Bom, a gente sabe que nem o mais pessimista dos gremistas imaginava um placar tão elástico, né, para os rubro-negros como foi ontem, e principalmente o segundo tempo, que parecia que não havia uma reação, uma força para reagir, o que é bem diferente daquele Grêmio que nós estamos acostumados, né? Que lição ficou desse jogo de ontem? De que a indignação tem que ser permanente, a concentração tem que ser permanente, de que a superação tem que ser permanente, de que aquilo que seja absolutamente indigno não pode ser aceito com naturalidade. E temos que fazer isso com absoluta capacidade de entender, e que isso não fique como uma situação de conformismo, ao contrário, né? Vamos ter que reagir. E se o Grêmio não reagir, lamentavelmente, providências terão que ser tomadas. O Renato protegeu bastante o grupo de jogadores ontem, mas os torcedores eles têm se manifestado muito, principalmente com relação à escalação do André e ao goleiro Paulo Vitor. O senhor participou dessa escolha, viveu essa decisão junto com o Renato, porque ele não consegue nos explicar o porquê dessas escolhas de forma que a gente possa compreender a decisão dele. Não, e é normal que se protejam. A culpa não é de um, nem de dois. Não tem que pessoalizar essas culpas, não tem que criar um ambiente de linchamento por conta disso. A culpa é coletiva. A culpa é da direção, a culpa é do Renato, a culpa é da comissão técnica, são de todos os jogadores. Nós tomamos um resultado que não poderíamos ter tomado. E essa coisa, tu individualizar em um ou dois, ou então tu achar esse tipo de responsabilidade, não existe. O Renato fez muito bem em proteger o grupo e estamos também protegendo. O que não cabe é individualizar, mas cabe coletivamente responsabilizar, sim. Não poderíamos ter sofrido esse resultado. Esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. Entendeu? Então a gente não pode, nesse conceito, transformar tudo isso em absolutos culpados, mas coletivamente tem que ser avaliado, sim. Esse resultado serviu para já pensar 2020, principalmente os reforços? Muito cedo, muito cedo. O Grêmio tem um processo de formação. O Grêmio tem sempre um processo de transição anual de jogadores que vêm da base. Esse processo é permanente no clube, não é questão de pensar o ano que vem, é um processo que sempre se formam jogadores e continuará esse processo. Então esse é o primeiro passo. A transição é permanente e continuará. E evidentemente que se examinará situações mais específicas, já tem avaliações de plantel sobre isso, não tenha dúvida.
O Flamengo está muito distante dos outros clubes brasileiros, em termos inclusive de organização. A gente viu ontem o departamento médico do clube conseguiu 2 jogadores importantes que estavam machucados praticamente fora da partida, recuperados para esse jogo. Isso serviu também de avaliação para o Grêmio, para todo o contexto do futebol? Não diria isso, porque na verdade cada um tem as suas peculiaridades, cada jogador reage de uma maneira, nós não conhecemos o tamanho e a extensão das lesões dos outros. Como é que eu vou avaliar um departamento médico, uma composição do departamento médico a partir de completa ausência de nossa parte de diagnóstico dos outros? De repente, pode ter processos melhores. O Grêmio veio aqui, fez uma avaliação, o Grêmio visitou, só para te informar, os médicos do Grêmio vieram aqui, foram conhecer o departamento médico do Flamengo. Chegamos a uma conclusão que temos necessidade de algumas situações excepcionais de equipagem, de aparelho, mas a metodologia é praticamente a mesma, porque a medicina desportiva está neste nível hoje. E essa situação é uma situação que às vezes também pode ter situações que não são tão sérias e o ambiente gerado pode ser também enganador. Então a gente trabalha exatamente com essas situações e tem muita tranquilidade em relação a todo o processo médico do Grêmio e também o processo de recuperação. E não acho... Veja bem, o Grêmio também tem os seus processos de logísticas também adequados e tudo mais. Nós fizemos todas as nossas logísticas finais aqui, cuidamos de todos os aspectos e tudo isso. Só que nesse momento a bola da vez, para ser referenciado, para ser reverenciado e para ser principalmente aplaudido e tem tido resultado em campo, é exatamente o Flamengo. Presidente, só um minutinho que o Jeremias tem uma pergunta para o senhor lá do estúdio. Pode fazer, Jeremias, que eu vou repassar ao presidente. Bom, Débora, a gente está vendo desde o final do jogo, ou do decorrer do segundo tempo do jogo, muitos torcedores do Grêmio nas redes sociais falando em fim de ciclo. Ou seja, de que esse projeto ele tem que passar por uma mudança. Queria que o presidente falasse sobre esse termo fim de ciclo e se ele entende que daqui a pouco esse 5-0, guardada a devida proporção, pode ser o 7-1 do Grêmio, para ele refletir, para ele procurar alguma coisa diferente, para seguir evoluindo. Ele quis saber com relação a toda manifestação que a gente vê nas redes sociais por parte do torcedor, com relação a fim de ciclo. E se o Grêmio, a partir desse 5-0, pode considerar que foi um 7-1 no clube para reformulações e para mudanças e criação de um novo ciclo. Isso é o raciocínio mais rápido, é o raciocínio mais elementar, é o raciocínio mais falso que existe. Porque é simples, agora encerrou. Não, ao contrário. Nós temos uma base de time muito sólida, temos uma formação muito sólida, temos uma transição muito sólida, temos uma formação de jogadores extremamente importante. E como é que tu pode imaginar um clube que chegou 3 vezes em finais de Libertadores em fim de ciclo? Se estamos numa posição sempre de disputa. Não existe isso. Quer dizer, fim de ciclo disputando semifinais de Copa do Brasil, semifinais... Bom, não chegamos. Mas fim de ciclo, com esse tipo de resultado, com essa competitividade, as redes sociais se manifestam e são absolutamente alarmistas e praticamente indignadas. Faz parte de um comportamento, mas não é o comportamento que deve balizar as decisões do clube. Renato, fica então. Porque o clube tem as suas avaliações, tem os seus diagnósticos, tem o bom senso e principalmente tem os pezinhos no chão para não fazer terra arrasada num momento desse. Foi dolorido? Foi. Foi decepcionante? Foi. Foi indigno? Foi. Tomaremos providências? Tomaremos. Faremos o que temos que fazer, as correções? Faremos. Mas veja bem, não é terra arrasada, nem fim de ciclo também. Ao contrário, é continuidade de ciclo. O Grêmio já trabalha a renovação com o Renato? Nós conversamos isso antes, ele pediu que esperássemos até uma situação mais adiante. Vamos ver se isso retoma mais adiante. No momento que ele der o sinal verde, ele sabe que a gente tem a sinalização nesse sentido. Essa situação mais adiante é uma possibilidade proposta? Não tem prazo. Ele pediu que fosse feito isso depois dos campeonatos, um pouquinho mais consolidado, mas já recebeu a nossa sinalização para isso. E só para encerrar, presidente, domingo tem o Botafogo, tem que reanimar o grupo, né? Não pode se deixar abater porque tem objetivo ainda no Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de preservação do André? Olha, o André é um jogador do Grêmio, eu já te disse, não se pessoaliza isso. Não se pessoaliza isso, olha. Também é indigno perder, mas também é indigno pessoalizar. Vamos combinar. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas devem ser tratadas e nem tampouco as coisas devem ser medidas dessa maneira. Tem que ter respeito aos atletas, às pessoas, à dignidade das pessoas. Ele não é só um jogador do Grêmio, ele tem uma vida, ele tem uma família, tem amigos. E vamos com calma nesta hora. Se tiver que fazer alguma situação, será feita internamente com grande discrição e com grande respeito à figura humana. Mas é claro que tem que ser, vamos dizer assim, dada a melhor resposta. E o Grêmio sabe disto. E o jogador também precisa saber disso, e ele sabe disso e quer fazer isso. Então todos esses processos são processos dessa natureza assim e eles se comportam assim.
Muito obrigada, presidente. Tá bom. Eu sei que é um dia bem complicado, né? Porque nós vivemos junto com o clube esse dia de ontem e faz parte do jogo. Nós precisamos noticiar e com a figura mais importante do clube nesse momento, que é o presidente Romildo, acho que a gente conseguiu trazer um pouco de todas as respostas que o torcedor gostaria. Ele deixou claro aqui que o André, ele não vai ser crucificado, mas está cobrando uma resposta maior do jogador, né? E a informação que a gente tem aqui de bastidor, né, Jeremias e André e pessoal de casa, é que realmente no domingo, talvez até por manifestação do torcedor, como o jogo é na arena, o André seja preservado dessa partida e outras alternativas sejam buscadas. Até o Patrick aparecendo no meio-campo, já que não tem o Jean-Pierre e nem o Luan, que não deve mais jogar nesta temporada. O clima de bastante abatimento aqui na concentração, até os torcedores que ontem estavam festejando hoje estão cabisbaixos por aqui. Eu volto no campinho com mais informações. Beijo, obrigado. Débora de Oliveira, excelente conversa, né? Não, a entrevista, ela é precisa. Precisa. Quero destacar dois trechos ali, rapidinho. Não tem terra arrasada, ou seja, o presidente está segurando a onda, mas ao mesmo tempo a frase dele é a seguinte: uma reação precisa acontecer. E se ela não acontecer, medidas podem ser tomadas. E quais são? Agora começam as especulações. Renato continuou ou não, né? Rede social, tá? Rede social, André, presta atenção. Um resumo do que foi o jogo, pelo menos na visão de quem estava na rede social. Solta aí, vamos ver. O resumo, o meme, tá? Olha ali. É sacanagem também. Coitadinho do moleque. Porque, André, o grande ponto é assim, ó. Perder, tudo bem. Perder de 5-0 para um time que é bem melhor, até vai lá. Agora, perder de 5-0 aos 25 minutos do segundo tempo, tem alguma coisa errada. Sabe? Porque tá perdendo de 2-3-0 e aí vira goleada no final. Não, e aí entrega o que aconteceu com o jogo do Brasil, né? Brasil e Alemanha. Chega aquele tempo todo, aquele tempo para disputar uma chegada a partida. E um gol. É uma chegada e um gol. É um desespero total, né? André, falei sempre pra que essa moto. Isso é uma buzinada, ó. Vamos ter que ensaiar melhor isso aí. A buzina, falhou a buzina. A buzina. Aí, ó. Valeu, tá bem. Então, daqui a pouco... No Campinho tem mais, Campinho. Tá? Campinho tem mais. Todos os detalhes Inter, e óbvio, né? Lógico. Óbvio que tem o Internacional, tá? Internacional e Grêmio, daqui a pouco no Campinho. Em seguida, logo depois, aí por volta de 12h35, com Jeremias Werneck e a Débora de Oliveira, direto do Rio de Janeiro. 12h06 agora, e atenção, porque a Polícia Civil identificou novas pistas sobre os assaltantes que roubaram um carro com um bebê dentro, lá em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Esse é o momento em que o pai, um bombeiro que atua lá em Portão, foi o momento que ele reencontrou junto com a esposa a criança, esta menina, 1 ano e 5 meses. Ela ficou 2 horas dentro do carro com um assaltante. Isso aconteceu no domingo em São Leopoldo, por volta do meio-dia. A mãe chegava ao local de trabalho, parou o carro, desceu para abrir o portão. A menina dormia no banco de trás quando ela foi abordada, então, pelo criminoso. O criminoso, ela tentou pegar a criança, ele não permitiu. E agora a polícia, terminando ali, ela tentou pegar a criança, o criminoso não permitiu e arrancou o carro com a menina dentro. E esta imagem, atenção, esta imagem, ela é uma imagem nova, a polícia está trabalhando. Daí o homem que, segundo a polícia, cometeu esse crime, cometeu esse assalto. E aí, nessas imagens, a gente consegue identificá-lo. Não se sabe se esse seria o momento, a gente sabe se esse foi o momento antes ou depois de que ele deixou o carro na frente da Brigada Militar. O colega Marcelo Chemali tem informações a respeito desse caso, a respeito do momento em que esse homem aparece nessa imagem, e ele vai poder explicar para a gente, não é mesmo, Marcelo Chemali? O que nós temos de novidade sobre isso? Boa tarde. Exatamente, André Raro, boa tarde para ti, boa tarde para quem está acompanhando o SBT Rio Grande. Imagens divulgadas hoje pela primeira delegacia de Polícia Civil aqui de São Leopoldo. E como nós já mostramos aí, elas indicam aí o suspeito, o assaltante, em 2 momentos diferentes ali, se aproximando do local onde ele praticou o ataque a essa vítima. O delegado Marcelo Kanner Teixeira Nunes também tomou cuidado de aproximar essa imagem, que a gente consegue, ela vem num formato de fotografia, são
frames do vídeo, né? A linguagem técnica é essa, só que a imagem congelada, ela consegue aproximar o rosto muito mais visível desse suspeito. Eu vou conversar justamente sobre isso com o delegado Marcelo Kanner Teixeira. Boa tarde, delegado. Sobre essa investigação, a vítima retornou à Polícia Civil para tentar apontar se esse suspeito é realmente o que aparece na imagem. Já tem um segundo suspeito descartado na investigação. Como é que ela está prosseguindo para a identificação real desse criminoso? Boa tarde, Marcelo. Como nós havíamos conversado da última oportunidade, houve o primeiro suspeito que já foi de cara descartado, né? Uma recente informação, chegamos a um segundo suspeito, o qual também não foi reconhecido pela vítima. Após as diligências preliminares, com a obtenção das imagens que estão sendo divulgadas, chamamos novamente a vítima para um reconhecimento e sobre essas imagens que nós colhemos, a vítima reconheceu como sendo o autor dos fatos. Ou seja, esse que aparece nesses vídeos é realmente, segundo a vítima, o homem que a atacou. Segundo a vítima, sim. Quando é que foi esse novo depoimento, novo retorno à delegacia e o apontamento dessas imagens como sendo realmente do bandido que praticou o crime? Ontem pela tarde, né, ela esteve de volta aqui, prestando um novo depoimento e descartou o suspeito que nós tínhamos e confirmou esse que está aí nas fotos. E Marcelo... André, diga, André. O delegado me escuta. Boa tarde, delegado. Delegado, essa imagem... Boa tarde, André. Isso seria... Essa imagem foi antes ou depois do assalto? Seria instantes antes, já nas proximidades do evento. Certo. E ali, então, ele pela experiência do senhor, ele já estava à procura de uma vítima, já estava à procura de cometer algum crime, ou teria sido a ocasião faz o ladrão? Ele se deparou, porque foi numa esquina, quase numa esquina, né? Provavelmente ela não viu esse homem se aproximando. Na hora que ela desceu, ele deve ter virado a esquina e ter atacado essa moça que estava com a filha dentro do carro. Nós acreditamos que ele já tinha em mente a prática do crime, mas ele não imaginava que fosse encontrar essas condições aí para executá-lo, né? E ele ficou fazendo o que durante 2 horas com a criança? Se tem outras imagens da cidade, ele chegou a sair de São Leopoldo, delegado? Não, ainda não temos imagens do momento que ele saiu com o veículo dali e onde ele circulou, né? Até porque onde o veículo foi deixado é um local também que não tem o registro de imagens. Então esse roteiro aí nós vamos traçar de outra forma, mas provavelmente não pela coleta das imagens. Tá certo. Segue aí, Marcelo. Portanto, então, delegado, o homem que abandonou o carro pode ser esse apontado nas imagens, mas também pode ser um outro suspeito envolvido. Pode ser, embora seja improvável. A questão do laudo do IGP, o Instituto Geral de Perícias, que coletou impressões digitais, vestígios desse homem, há uma expectativa para a divulgação disso também para auxiliar na investigação, delegado? Com certeza. A prova técnica ela é indispensável nesses casos. Aguardamos aí a chegada do laudo para poder confrontar aí com um eventual suspeito, inclusive. André, o delegado passou, então, divulgou hoje essas imagens que a gente mostra no SBT Rio Grande, mas há um WhatsApp para o recebimento de denúncias da comunidade para auxiliar aí a Polícia Civil a chegar até esse suspeito que, muito provavelmente, se tiver a solta, vai voltar a praticar crimes, né, delegado? Dá para passar esse contato para que a comunidade auxilie o trabalho da polícia? Qualquer informação pode ser transmitida pelo telefone 99643 7140. Muito bem. Obrigado, delegado Marcelo. Mais alguma questão? Não, eu acho que é importante a gente ter essa imagem também, que vai ser amplamente divulgada para colaborar com a polícia. Quem tiver informações, né, entre em contato através desse número ou ligue para o Disque Denúncia. O importante é se ter a divulgação desse homem, porque a polícia quer ouvi-lo, né, para checar se de fato foi ele, enfim, que cometeu esse crime no domingo lá em São Leopoldo. Terminou tudo bem a história, mas foi um grande susto para a mãe, para os pais, né? Principalmente menina que ficou 2 horas dentro do carro, circulando, não se sabe ainda por onde, mas circulou, né, por São Leopoldo e 2 horas depois ele
parou o carro em frente ao 25º Batalhão, na sede da Brigada Militar ali em São Leopoldo, e aí então os policiais conseguiram resgatar esta menina. Mais uma vez aí o telefone, o número, né, para que as pessoas possam se comunicar, passar um WhatsApp com informações desse homem, 99643-7140. Esse é o número de WhatsApp, não é mesmo, Marcelo Chemali? Exatamente, esse é o número correto, ou diretamente aqui na sede da primeira delegacia de Polícia Civil aqui em São Leopoldo, WhatsApp, ou diretamente aqui na sede da Polícia Civil. Qualquer informação, ela é bem-vinda, ela é apurada pela seção de investigação aqui da Polícia Civil, e nós permanecemos aí acompanhando esse caso aqui, que tem aí o inquérito dirigido pelo delegado Marcelo Kanner Teixeira Nunes. Muito bem, obrigado Marcelo Chemali, lá de São Leopoldo, com as informações a respeito deste caso que aconteceu no domingo em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Obrigado, meio-dia e 14 minutos agora. E o Marcelo Chemali acompanhou essa história que nós vamos contar para você em detalhes a partir de agora. Por quê? Porque a polícia descobriu um depósito de armas em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O que parecia uma simples moradia, na verdade, escondia armamento pesado, inclusive explosivos. Os detalhes da reportagem do Marcelo Chemali na tela. O vídeo é a ostentação do crime organizado. Bandidos que exibem armas pesadas e desafiam as polícias. As imagens foram um ponto de partida de uma ação de combate à violência no Vale dos Sinos. Esse videozinho desses delinquentes ostentando o armamento, né? Inclusive aparece o carro branco ali, o Peugeot branco, que acabou sendo recolhido. Então, realmente, trata-se dessa quadrilha. A casa, que era usada como esconderijo dos bandidos, fica numa rua tranquila, em um bairro de classe média de Novo Hamburgo. Os vizinhos disseram que jamais desconfiaram dos moradores, mas ficaram assustados com o material apreendido. Um verdadeiro arsenal de guerra. Fuzis calibres 7,62 e 5,56, pistolas 9mm e .45, centenas de munições, toucas ninja, rádios comunicadores e 9 quilos de dinamites. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que uma caminhonete roubada estava na garagem da casa. O setor de inteligência passou a acompanhar a movimentação dos moradores e a suspeita foi confirmada no começo desta madrugada. Os policiais entraram e localizaram 3 carros roubados, além das armas e dos explosivos. Mas a quadrilha escapou da prisão em flagrante. De acordo com a inteligência da PM, o bando é suspeito de ser o mesmo que atacou um supermercado na cidade de Sapiranga no começo do mês. As armas usadas são bem parecidas com as que foram apreendidas. Um dos carros que aparece nesta imagem estava na garagem da casa, usada como base da quadrilha. Eles alugam as residências. Geralmente as pessoas que ficam cuidando da residência são pessoas sem antecedentes, né? Então as pessoas às vezes são pagas para isso, né? Então as pessoas às vezes que são pegas no local, né? Como foi o caso de ontem, são pessoas que não têm antecedentes criminais, que estão recebendo um dinheiro ali para ficar guardando aquele material e passar informações à quadrilha de alguma movimentação de polícia por perto. A adolescente de 17 anos, que foi apreendida na casa, foi ouvida na central da Polícia Civil de Novo Hamburgo. Já tem a menina, né, como testemunha, vai estreitar aí a questão na busca da identificação desses delinquentes. A nossa inteligência continua na busca dessas informações para a gente conseguir identificar, trocar informações com a Polícia Civil e que a gente possa ter êxito aí, quem sabe, nos próximos dias na prisão desses delinquentes. Excelente trabalho da polícia, até porque me chamou a atenção aqui, e pelas informações que a gente acompanha da imprensa local, dentro da casa tinha explosivos, inclusive o BOP foi acionado, né, que é o batalhão que cuida dessa parte de explosivos. Quer dizer, qual era a intenção desses explosivos? Será que esses homens, com todas essas armas, com esse arsenal, olha só a quantidade, né, de armas que eles tinham e ostentavam, será que a intenção deles era apenas atacar supermercados? Será que os ataques a supermercados não seria apenas uma maneira de pegar dinheiro, sim, dinheiro mais fácil, mas será que eles não tinham intenção ou planejam, porque eles não foram encontrados ainda, apenas a menina adolescente que estava dentro da casa. Eles estão sendo procurados. Eram 4 que aparecem no vídeo, mais um filmando, ou seja, são pelo menos 5. Será que a intenção deles não era promover um ataque maior? Daí eles mostrando, ostentando e isso divulgando em redes sociais. Quer dizer, a criminalidade ela é assim, total segurança, na maior tranquilidade, né?
fazem a exposição, né, do trabalho, entre aspas, deles. Então agora a polícia quer saber quem são. Vai atrás, através desta menina, que deve ter, obviamente, deve ter outras informações, quem é e qual é a relação dela com esse grupo. E a partir daí, então, tentar chegar a estes homens que certamente planejavam algo muito mais sério. E a gente vê nas imagens um carro, um veículo foi encontrado na residência, talvez seja esse mesmo veículo, que estava em situação de roubo. O colega Marcelo Chemali, que acompanhou, fez essa reportagem, tem outras informações, não é mesmo, Marcelo Chemali, a respeito deste caso aí, porque nós mostramos, foram 2 ataques e muito violentos a um supermercado de Sapiranga e depois, logo em seguida, um ataque a um supermercado de Campo Bom, cidade vizinha. Então a polícia quer identificá-los porque, como eu chamei a atenção, não é mesmo, Marcelo? A questão deles terem junto os explosivos, será que eles não tinham uma intenção maior? Ou seja, um ataque a alguma agência bancária ou caixa eletrônico? Isso agora é só a polícia para descobrir, Marcelo. Isso, André, exatamente. Eram 9 quilos de dinamites que foram aí apreendidas junto com esse arsenal de guerra. Esse volume todo de explosivos foi detonado pelo Batalhão de Operações Especiais da Brigada, ou pelo batalhão de... O GAT, né? O antigo GAT, Batalhão de Choque da Brigada. Não é, né? O BOP? Eu tinha aqui como o Batalhão Especializado. O BOP. Batalhão de Operações da Polícia Especial. Certo. E foi detonado ali mesmo em Novo Hamburgo. Agora, informações que nós tivemos, André, que essa denúncia que levou esses PMs ao setor de inteligência até aquele endereço lá, um bairro tranquilo de classe média em Novo Hamburgo, uma rua que não levantava suspeita. Há indicação de que essa denúncia muito provavelmente tenha partido dos criminosos rivais, porque o primeiro vídeo ostentando armas, se exibindo, foi enviado para o WhatsApp dos criminosos rivais. Então a polícia, a área de inteligência, acredita que esses rivais descobriram o endereço da quadrilha, o esconderijo, e eles mesmos tenham avisado a Polícia Civil para que se enfraquecesse o grupo rival. Aí sim, apreendendo aí todo esse arsenal, as dinamites, mas isso é uma informação que ainda está sendo checada. A suspeita mais concreta até agora é que seja sim o mesmo grupo que atacou o supermercado em Sapiranga no começo do mês e alguns dias depois, né, um supermercado que nós mostramos a reportagem lá em Campo Bom, imagens aí, as pessoas tentando se proteger, fugindo, o comerciante daquele mercado de Campo Bom relatando aí 12 vezes havia sido assaltado e uma das vezes o pai dele morreu em 2003 durante esses assaltos. Portanto, uma violência que eles acabam aí tendo que enfrentar, mas que aí coloca agora a investigação tanto da Polícia Civil quanto da área de inteligência de forma integrada lá em Novo Hamburgo, no rastro, na pista dessa quadrilha que é realmente violenta. E também uma quadrilha que demonstra a ação em roubos a estabelecimentos comerciais, ataques a caixas eletrônicos e também envolvimento com a facção que atua no tráfico de drogas. Portanto, os crimes se interrelacionam, né, André? E o Major Ubiratã, que conversou conosco, que é da Serra, também tem a suspeita que, como o policiamento foi reforçado em Caxias do Sul, alguns desses integrantes podem ter migrado para o Vale dos Sinos e, a partir daí, fazer esses ataques aqui na região do Vale dos Sinos, que também é uma região visada para esse tipo de crime, André. Eu quero chamar a atenção para quem está ligando a televisão com a gente agora. A gente está mostrando 2 ataques que aconteceram na região do Vale dos Sinos, um em Sapiranga e outro em Campo Bom, ataques a supermercados, e a polícia suspeita de ter encontrado, né, onde era o quartel-general desse grupo extremamente armado, e isso, as dinamites não aparecem aí, mas a gente vê pelo arsenal que, de fato, eles não queriam pouca coisa, não. E a imagem que a gente consegue ver é do ataque ali em Campo Bom, o desespero das pessoas saindo de dentro do mercado. E eu vejo uma criancinha, uma menina que sai correndo, atravessa a rua. Olha, por pouco que ela não é atingida por um carro. A hora que as pessoas começam desesperadamente a sair correndo, agora vê uma menininha ali, ó. Tem uma menina que corre, essa aí, olha só, desesperada. Então vejam só o que foi, porque eles tocavam terror, eles não entravam para brincar, eles assustavam. E isso tudo só reforça, né, Marcelo Chemali, que de fato tem 2 grupos atuando na região do Vale dos Sinos, região da Serra, grupos rivais, pelo que se entende, se confirma, se reforça isso conforme a tese da própria polícia.
Obrigado, Marcelo Chemali, direto de São Leopoldo, com informações desta apreensão feita hoje de manhã, e a polícia ainda procura por estes 4 ou 5 homens. Muito bem, vamos agora direto para a redação. A Delegacia da Mulher de Viamão prendeu 2 homens que tentaram matar as ex-companheiras. Um feriu a facadas, foram 18, para se ter uma ideia. E o outro covarde usou um espeto para atacar a mulher. Um idoso que não estava conformado com a separação. Direto da redação, a Bruna Osterman tem os detalhes, né, Bruna? Pois é, André. O que mostra é que quando esses criminosos, esses agressores estão dispostos a fazer o mal, eles usam qualquer coisa, né? Até mesmo um espeto. A primeira tentativa de feminicídio aconteceu no bairro Estalagem, em Viamão. O homem preso já tinha uma série de antecedentes por violência doméstica contra outras ex-companheiras. A última vítima foi uma mulher de 38 anos. O casal já estava separado há cerca de um mês. Quando soube que a ex tinha outro namorado, esse homem foi até a casa dela nessa quarta-feira e deu 18 facadas na mulher, como você disse. Os filhos dela, olha isso, André, os filhos dela de 10, 13 e 17 anos presenciaram as agressões e foram eles que chamaram a brigada militar. O agressor conseguiu fugir ali, né, da cena do crime, mas foi localizado no bairro Viamópolis na tarde de quarta-feira e aí sim foi preso. A vítima está internada em estado grave na UTI do Hospital de Viamão e eu conversei agora de manhã com a delegada Geise Laure de Souza, que é quem está investigando esses casos. Ela disse que está muito grave a situação dela, ela pode ter o braço amputado ou algumas outras situações mais grávidas, como até ficar paralítica. Meu Deus do céu. Então, sequelas para a vida, né? E além desse caso, tem também outro em Viamão. Na noite de ontem, né, um agressor também foi preso no centro da cidade pelo mesmo motivo. Sem aceitar o fim do relacionamento, esse idoso de 73 anos invadiu a casa da mulher na noite de terça, pegou um espeto de churrasco e golpeou a ex-companheira. Ela foi atingida na cabeça, teve o pescoço perfurado e aí socorrida pelo SAMU. A vítima, o detalhe é que ela já tinha registrado ocorrência contra o ex há 10 dias. Ela contou que eles moravam na mesma casa, mas que já estavam separados há 4 anos. A mulher afirmou que era humilhada e ofendida todos os dias. Exatamente, né? Agora ela está no hospital de Viamão também, mas ela não corre risco. O estado de saúde um estado de saúde um pouco melhor, né? Uma situação um pouco melhor do que a outra vítima. Que absurdo total. Agora, coragem para cometer o crime tem. Na hora da polícia aparecer, eles, tentam sair correndo. Bom, vamos para outro assunto. A Promotoria de Justiça em Canoas denunciou 4 pessoas por 9 tentativas de homicídio daquele caso do ônibus incendiado no mês de agosto, não é mesmo, Bruna? Isso aí, são eles o Yarlisson Delone de Melo da Silva, o Roger Figueira Fogaça, Eberton Roberto de Jesus e Moisés Franco Bittencourt. São apontados, né, como os responsáveis por colocar fogo em um ônibus da empresa Vicasa, no bairro Matias Velho, em Canoas, acusados então de 9 tentativas de homicídio triplamente qualificadas. O promotor de justiça, o Rafael Rossomano, ele assina a denúncia e ainda solicitou à justiça que seja determinado um valor mínimo de indenização a essas vítimas. Tá certo. Exatamente, né? Quem dera fosse sempre assim, né, André? O caso aconteceu no dia 26 de agosto e os 4 assumiram o ataque e disseram que incendiaram o coletivo para se vingar de rivais do tráfico de drogas. Quem pagou por essa rivalidade? Pessoas que não tinham nada a ver. Absurdo total. Que é o que acontece. Obrigado, muito, né? Obrigado, Bruna Osterman, pelas informações direto da redação. Agora, atenção para este caso que eu vou contar para vocês de um estelionatário. Olhem o que ele fazia. Ele usava o nome de autoridades para cometer golpes. E ele também é investigado por pedofilia. Este criminoso foi preso por usar nomes de deputados do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, de um ministro do Supremo e até de uma delegada de Polícia Federal. Ele usava os nomes, ele tinha todas as informações, CPF, filiação, tinha todos os detalhes dessas autoridades e usava essas informações para contratar serviços como TV por assinatura. Os detalhes na tela. Uma encomenda em nome do ministro Dias Toffoli. Só tem um problema: o endereço de entrega, Guaíba, onde o presidente do Supremo Tribunal Federal nunca morou. Ousadia praticada por este homem, que foi preso em flagrante. Ele aplicou vários golpes em operadoras de TV por assinatura, sempre usando nomes de pessoas públicas. Ele tinha as informações completas, como RG, CPF, nome completo, data de nascimento, filiação. Com esses dados ele passava e contratava o serviço. O serviço era instalado na residência onde ele pedia, que era na residência dele.
Posteriormente, ele passava esses modems, essas caixinhas para terceiros. Ele cobrava uma taxa, mas não pagava a mensalidade. Na ação da polícia, na casa do suspeito, em Guaíba, foram apreendidos também remédios e anabolizantes trazidos do Paraguai. A polícia vai investigar ainda um possível envolvimento do homem com pedofilia. Mas a principal acusação mesmo é de estelionato. Ele teria usado nomes, inclusive, de deputados, do governador do estado e de uma delegada da Polícia Federal. Cartões de crédito foram apreendidos. Este estava em nome do prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato. Não se sabe exatamente a quantidade de vítimas e como os dados foram conseguidos. Acreditamos que, como são pessoas públicas, muitos dados estão acessíveis até na internet, né? Nos portais até de transparência. É curioso, não se sabe o número de vítimas nem o quanto que as vítimas estão devendo, porque ele usava o nome das autoridades, né, para fazer tudo que é tipo de serviço. E aí o que aconteceu? A polícia, primeira coisa, quer saber como ele teve acesso a esse tipo de informação. Olha, ter os dados de um ministro do Supremo, do governador do estado e de outras autoridades, como que ele teve acesso a tudo isso? E agora, portanto, quer saber como que ele chegou a ter esses dados, e a polícia descobriu esse homem através de um prestador de serviços que desconfiou que ele já tinha feito mais de uma vez o mesmo serviço na residência, porque ele trocava o nome, mas não tinha percebido o nome das autoridades. E aí a polícia, quando se deparou com o nome de todas essas autoridades que nós mencionamos aí. Então agora é isso que a polícia precisa saber, como que ele chegou a esses dados, a essas informações. Muito bem, vamos agora falar sobre a reforma da Previdência, a proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional depois de passar em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Bom, você sabe o que vai mudar na sua aposentadoria? Preste muita atenção, são muitas mudanças. Os detalhes agora na reportagem. Não vai mais dar para se aposentar somente por tempo de contribuição. Para quem começar a trabalhar depois que a reforma for sancionada, vale a regra da idade mínima de 65 anos de vida para homens e 62 para mulheres. O trabalhador também precisará ter pago o INSS por 20 e 15 anos, respectivamente, para conseguir receber 60% do benefício. O valor vai aumentando à medida em que cresce o período de contribuição. Para conseguir o máximo, os homens devem ter carteira assinada por pelo menos 40 anos e as mulheres 35. O trabalhador tem que fazer, sim, uma avaliação antes de efetivar a aposentadoria. Ele tem a opção, dentro do sistema do INSS, de requerer a aposentadoria, e se entender que o benefício não está compatível com o valor que ele queira, ele pode desistir do recebimento desse benefício. Mas é importante que ele tenha compreensão dos requisitos e, em especial, do cálculo da aposentadoria. Para quem já trabalha, valem as regras de transição. Uma das possibilidades é o sistema de pontos, onde se calcula a idade mais tempo de contribuição. Os pontos vão aumentando no passar dos anos. Em 2019, a soma desses pontos para as mulheres precisa chegar a 86 e homens 96. Em 2020, passa para 87 e 97 e assim consecutivamente até chegar em 100 e 105 pontos. Dessa forma, o valor do benefício vai ser calculado a partir da média de todos os salários. Vamos pensar numa aposentadoria da mulher. Hoje a mulher precisa ter 30 anos de contribuição, 56 de idade para atingir os 86 pontos. A partir de 2020, essa trabalhadora ainda tem que ter os 30 anos de contribuição. Só que a partir de 2020 os pontos serão 87. Se essa trabalhadora tiver 30 anos com 56 de idade, 30 anos de contribuição e 56 de idade, no ano de 2020 ela não vai poder se aposentar. Outra forma de transição é a que considera a idade mínima, que também é progressiva. Ela começa com o homem hoje com 61 anos de idade, mais 35 de contribuição, e a mulher com 56 anos de idade, com 30 anos de contribuição. Ano que vem, em 2020, acresce meio ano na idade e vai crescendo meio ano até 2031. E qual opção de transição vale mais a pena? Aí vai valer a pena a idade como requisito. Cada situação e cada condição do trabalhador vai importar no resultado da aposentadoria. Para os funcionários públicos, as regras são diferentes. É preciso considerar a idade mínima, o tempo de contribuição e também de serviço. Isso vale para os servidores federais. No âmbito municipal e estadual, muda conforme o lugar.
Muito bem, a gente durante toda a próxima semana vai falar sobre a reforma da Previdência. São vários pontos, são várias mudanças. Inclusive, a gente convida quem tiver dúvidas ou quiser fazer algum comentário, vai da nossa página do Facebook, que a gente vai esclarecer as principais dúvidas, portanto, ao longo da semana que vem. A página do facebook.com/SBTRS Oficial. Muito bem, meio-dia, 33 minutos. Agora, um recado da TIM. Com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar play. Música nova? Pô, é só baixar. Redes sociais, então, Facebook, Messenger e Twitter são ilimitadas. O WhatsApp também é ilimitado. Não desconta da sua franquia de internet. E tem mais. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. É isso mesmo. Mais 3 GB de meia-noite até às 6 da manhã. É por isso que a TIM não para de crescer aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tem um plano ideal para você. A maior cobertura 4G do Brasil e qualidade do sinal, que é comprovada pela pesquisa do consumidor. Compre já o seu TIM Chip Top. Na banca de jornal, na farmácia, com os promotores TIM, sempre tem um ponto de venda TIM pertinho de você. Aproveite, TIM. A inovação não para. Muito bem, quinta-feira é dia de quê? É dia de A Praça é Nossa. Vamos ver um pouquinho do programa de hoje, olha só. Eu quero meus advogados, eu quero meus advogados. Você vai trabalhar durante o dia e à noite você vai para casa dormir. Trabalhar! Relaxa, senão não encaixa. Você sabe o que é patogênico? Patogênico é aquele pato que sai bem na fotografia. Patogênico. Eu também tô sempre bem. Assim como eu? Não, tô sempre bem dura. É isso aí, vê, você não vai perder. A Praça é Nossa hoje às 11h15 da noite, logo após o Ratinho. Atenção! Será que tem mudanças chegando no Grêmio? É o que a gente vai saber a partir de agora no Campinho. Jeremias Werneck. E aí, como é que foi depois de toda aquela partida de ontem? Daqueles 5 gols, Jeremias, a gente ouviu há pouquinho direto do Rio de Janeiro, a Débora de Oliveira falando com o presidente do Grêmio. Ele está muito calmo, está muito tranquilo, mas a gente percebe que vai ter alguma mudança.